É isso. Você acredita que pode haver alguma crise violenta entre esses dirigentes da América Latina? Eu acho que é inevitável, não sei se é crise violenta, é inevitável que os projetos geopolíticos, econômico-financeiros vão se chocando. Em vários momentos, os interesses... Petrobras, Lula e Evo Morales, por exemplo. Por exemplo, foi mais Foi generosidade nossa? Não, foi mais um episódio, eu acho que de futebolização de um assunto que pouquíssima gente conhece. Eu mesmo desconheço, acompanho, mas quando aconteceu a crise Evo Morales, o que eu vi de jornalista pontificando sobre coisas que não conhecem, as pessoas não conhecem. O acidente aéreo, com 2 horas, com 10 horas, estavam todos os luminares. O que eles entendem de regra? Não entendem nada. E falam como se fossem... Eu não conheço, não vou estudar, vou perguntar para quem conhece, mas eu vejo eu acho que o caso Evo Morales foi contaminado pela eleição. Era um ano eleitoral. A Bolívia tem os seus interesses, tem o seu gás. O Brasil pagava pouco pelo seu gás. E tem um vice-presidente que é gênio. Que é isso. E que sabe, que tem uma estratégia e tal. Agora, o que eles vão... São os interesses legítimos aos quais o governo brasileiro pode atender ou não. Mas é muito difícil, Abu, inclusive, conversar sobre isso. Não dava, bom. Mas sabe por que é difícil conversar sobre essas coisas todas aqui, inclusive no Brasil? Chaves, Lula, Evo Morales, pelo seguinte, a sanha, como usou a expressão outro dia o ex-ministro Valdir Pires, é tamanha que imediatamente, quando você tem uma opinião divergente, discordante, da maneira com que isso é percebido, tentam imediatamente lhe colocar um carimbo, como se você fosse lulista, ou petista, ou chavista, ou não sei o que, quer dizer, você não pode ter uma opinião discordante com o que está sendo dito, que é um dos truques dessa coisa da ideia imposta, só pode ser isso. Você não pode discordar, você não tem o direito de pensar diferente, seja o que for. Mas você vê alguma coisa para você, a pergunta que eu diria, Lula poderia ser uma esquerda radical? O Lula já disse mais de uma vez que ele não é de esquerda, ele diz que ele nunca foi comunista, ele disse que ele nunca foi... O Lula, no meu entender, é um reformista, um reformador, tal, mas não é um esquerdista. Ele pode ser levado a uma posição radical aqui ou não. Eu acredito que, dependendo das circunstâncias, sim. Aliás, eu percebo uma coisa interessante entre essa coisa do Brasil e da Venezuela. Na Venezuela, houve uma ideologização provocada, buscada pelo Chaves. Ele propõe, ele discute, ele vai à televisão, discute com a população, entra em cadeia de televisão. No Brasil, estranhamente, quem, ainda que epidermicamente, está ideologizando a população, é quem mais tem tudo. Que, na verdade, no meu entender, tem uma ojeriza de pele, de classe, ao presidente de plantão no momento, e ao buscar, eventualmente, combatê-lo de uma forma... que não estou dizendo que não seja democrática, mas que seja em bloco, força a população que jamais se mobilizou para coisa nenhuma a prestar atenção e tomar a posição que nunca havia tomado. O que aconteceu na seleção passada? Pela primeira vez, a tal da teoria da pedra no lago, que os de cima dirão aos de baixo como votar, pela primeira vez não funcionou. Não funcionou por quê? Só por causa do Bolsa Família? Não creio. Não funcionou porque houve uma tomada de posição, porque o embate se deu desde 1 ano e meio antes, que foi um embate ideológico. As CPIs têm razão de existir, tem fato, etc., mas tem um embate ideológico. Então acho que houve uma ideologização feita por a quem, no meu entender, não interessaria, porque são minoria. Aí muitos até questionam o governo, as autoridades, mas se nós formos ver mais fundo aí, a culpa é do próprio homem, do ser humano. Eu acho que não. Eu acho que não, porque o ser humano, em vez de ajudar, ele está atrapalhando. Essa guerra que teve de Estados Unidos com o Iraque é porque essas são atrasos mentais das pessoas que comandam as maiores nações do mundo, igual o presidente dos Estados Unidos, George Bush. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil dizia no início de 1964, esse ano fatídico, né, que Jango, Brizola, Arraes eram todos perigosos oportunistas, que só Carlos Lacerda prestava. Comente. Eu era um menino,
Me lembro do dia do golpe, o menino morava em Bragança, indo a Bica com meu pai buscar água e sem entender aqueles soldados todos na rua. Eu acho que a trajetória de cada Brizola, Arraes e Jango não pôde provar porque morreu fora daqui, não voltou ao poder. Arraes chegou, trajetórias absolutamente corriqueiras do ponto de vista democrático. Se cometeram erros e acertos, não foram mais, não eram os espantalhos. Quer dizer, quando você fala isso, você vai dizer assim, o povo sempre está fudido. Eu não gosto dessa coisa o tempo todo. Eu me lembro do Milton Santos. Eu fui aluno peru do Milton Santos no último ano de vida dele na USP, no mestrado, e eu escalava, assistia todas as aulas, e ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que uma certa faixa da sociedade na qual nós nos incluímos não consegue perceber que há um outro país que funciona por baixo, que tem uma rede de solidariedade enorme, gigantesca, e eu acho que é verdade. Então, às vezes, quando eu tendo a esses vaticínios absolutamente pessimistas, etc., ainda que a gente tenha que ser, como diz o nosso amigo, cético. Não usa a palavra pessimista. Cético. Cético na razão e otimista na ação. Pessimista é quem mente. Quem não mente... Eu acho que eu sou um cético. Lula e Chaves tentaram mais uma reeleição? Eu acho que o Lula não. Lula não. Não, vai ter que um ato de desinteligência tentar uma reeleição agora. E o Chaves, ele é certamente candidato para ter um terceiro mandato. Eu acho que o objetivo do Chaves é nos 200 anos da independência, ele está no poder. Acho que esse é o projeto dele em 21. Ele está completando o seu terceiro mandato. Agora, me diga uma coisa, Alberto Fernandes, fora os jornais e revistas, o que você lê? Livro, desde sempre. Joyce, Proust, Kafka? Não a leitura linear, não aquela leitura, por exemplo, que eu imagino que você tenha tido, de começar pelos clássicos. Eu fui ler